Olá pessoal, voltamos agora então para mais uma aula, né? A nossa última aula do Capra, né? Do texto do Capra. Não vai ser o último vídeo, tá? A gente vai hoje falar. Opa, não peguei a canetinha aqui, peraí. Deixa eu só pegar a canetinha, portadorzinho laser. Hoje a gente vai falar do terceiro texto, né? Que é esse aqui, a Nova Física. Né? Mas não, esse não vai ser o último vídeo, tá? Eu vou dividir esse texto em 2 vídeos também para a gente poder finalizar. Mas hoje a gente encerra aqui, né, a nossa parte que a gente vai ver ali sobre o ponto de mutação, sobre o livro do Capra, né? E, enfim, hoje a gente encerra essa parte. Apenas retomando um pouquinho o que a gente tinha visto no último vídeo, né, que estava falando sobre os 2 paradigmas, né, até que eu brinquei lá no começo do vídeo, podia até dizer 3, né? Naquele vídeo anterior lá, o Capra estava falando sobre os 2 paradigmas da ciência, né? Tipo assim, até, digamos assim, poderia dizer o terceiro, que seria desde o paradigma medieval, que era visto lá, o universo era visto como um ser orgânico, né, um ser vivo, onde a gente tinha que se relacionar com ele de uma forma até quase não, uma forma sagrada, de uma forma de uma relação quase que simbiótica, né, com esse cosmos, né, com esse ser que seria o universo aí, que em última análise, né, dadas as nossas características medievais aí da nossa cultura, seria uma relação aí com a divindade, né, com Deus, né? Isso vai ser suplantado, né, lá por volta do século XVI, século XVII, com o surgimento da física, da ciência, né, e aí vai se fortalecer ali com o pensamento cartesiano, com Bacon, né, e principalmente com a física newtoniana, lá no século XVII, né? E isso vai explicar. Aí a partir de então, desde então, o mundo vai passar a ser visto, o mundo e o universo, né, como uma máquina, né, com grandezas absolutas, com certezas absolutas. A física newtoniana, principalmente, ela vai dar muito isso para a gente, né? A capacidade de você ter certezas absolutas sobre as coisas, né? A partir, por exemplo, né, da observação de corpos. Vou pegar isso aqui, né? Corpos, né? Então eu tenho certeza que eu consigo medir o peso, não é a dureza, né, as dimensões, eu tenho certeza de tudo, né, em relação a esses corpos físicos. E a mecânica, e aí a teoria newtoniana, ela vai explicar todo o universo que a gente conhece, vai explicar muito bem explicado, né? Ela vai começar a ter alguns pequenos probleminhas na hora de explicar ou na hora de fornecer explicações sobre a eletricidade, sobre o magnetismo, né? E aí lá no final, lá na metade do século XX, mais ou menos, vai surgir aí, então as primeiras, na verdade, não é que vai surgir, é que o avanço do pensamento científico e do pensamento a partir da base, né, newtoniana, vai fazer com que a ciência avance mais, ela acabe se esbarrando em outras coisas que aí então a própria teoria newtoniana não dava conta, né? Que é o ponto onde a gente está agora, né? Que aí seria essa, né? Essa mudança de paradigma, esse novo paradigma que está surgindo aí, que é assim que ele finaliza lá o outro texto. E aí é nesse ponto que a gente começa aqui com a nova física, né? Então é isso que ele estava querendo colocar lá no texto, que essa é a nova física que está surgindo, mas não é só a nova física que está surgindo, é, digamos assim, um novo mundo, né? Que está se configurando, né? Porque a partir do entendimento da física, né, a partir de como a física diz que entre aspas, né, diz que o mundo é, assim a gente interpreta o mundo e assim a gente se relaciona com ele, né? E como a física agora está mudando a sua forma de ver o universo, de ver o mundo, a gente também está alterando a nossa forma de ver ele, né? Bom, então vamos lá, não vamos perder muito tempo, vamos direto para o texto lá, né? Então, no texto, o Capra vai começar lá dizendo, gente, eu só queria, antes de cair no texto, eu não sei se vocês estão ouvindo, tá? Mas acho, não sei se o microfone está pegando, mas eu posso às vezes dar uma distraidinha assim no pensamento, é porque o filho do meu vizinho está aqui embaixo, está aqui do lado, né? As casas aqui são muito próximas e estão aí brincando, a criançada está brincando aí, está berrando, e aí é difícil se concentrar, digamos assim, porque eu estou aqui falando com vocês e fico ouvindo o guri lá, não sei se o microfone pega, né? Se pegar, peço desculpas aí, de novo, né? As condições de trabalho que a gente tem, a gente tem que fazer como dá, fazer como pode, né? Se tá pegando o som, desculpa, se não tá pegando, apenas entendo que às vezes eu posso dar uma perdida de pensamento assim, é porque me atrapalha, né? O barulho, mas enfim, criança, né? Criança é assim. Bom, vamos lá.
Vamos pegar. Atrapalha, eu não consigo nem focar. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Lá no texto do Capra, né? Quando a gente estava falando, ele vai começar falando isso aqui, né? Que a física moderna, essa que a gente chama de física moderna, é essa física que a gente tem até hoje, tá? Essa física mais atual que a gente vai trazer até hoje. Por isso eu coloquei aqui contemporânea. Mas a gente chama de física moderna, em oposição à dita física clássica lá de Newton, tá? Foi marcada pelo pensamento de Einstein, tá aqui nosso amiguinho Einstein, né? Que em 2 artigos publicados em 1905 introduziu 2 tendências revolucionárias no mundo científico, ou seja, a teoria especial da relatividade e a teoria dos fenômenos atômicos. Tá? Um novo modo de considerar a radiação eletromagnética que se tornaria característico da teoria quântica. Gente, o filho tá berrando muito, não sei se vocês estão ouvindo, tá? Às vezes acontece. Voltando, vou tentar voltar, né? Porque já é a segunda vez que eu tento gravar o vídeo, na verdade. Então hoje vai ter que ir, né? Bom, de novo, é um novo modo de considerar a radiação eletromagnética que se tornaria característico na teoria quântica. Eu vou continuar aqui, que daí eu me enquadro melhor. Einstein acreditava na harmonia inerente da natureza. Tá? Por isso tentou unificar as 2 teorias que estavam isoladas na física, a mecânica e a eletrodinâmica. Lembram que lá no último vídeo a gente comentou um pouquinho lá, até falei um pouquinho agora também antes, que a física newtoniana era muito boa para explicar os corpos, para explicar o funcionamento dos corpos, mas na hora de explicar elementos como a eletricidade ou o magnetismo, ela tinha alguns problemas. Então o que o Einstein estava tentando fazer era casar, né? Era conciliar essas 2 teorias. Se vocês lembram lá do outro vídeo, a eletricidade, o magnetismo foram lá, as teorias, né, foram desenvolvidas lá pelo Maxwell, pelo Faraday, né, e algumas coisas não encaixavam. Eu não me pergunto quais são, porque eu não tenho um conhecimento profundo de física assim, estudei isso há muito tempo, não tenho um conhecimento aprofundado, né? Mas o que o Einstein tentava fazer era conciliar essas teorias. Tá? Ele entendia que, tipo, em algum momento essas teorias elas teriam que se conciliar e ele tentou fazer isso. Tá? Nessa tentativa de reconciliação surgiu a teoria da relatividade. Na verdade, ele acabou criando uma outra teoria, né? Que culminou com modificações radicais do entendimento em relação ao tempo e o espaço. Isso aqui foi muito forte. Aí vocês sabem, vocês já devem ter visto filmes, visto documentários, ou até de repente estudado isso na própria escola, né? Que a teoria do Einstein daí ela vai abalar completamente a nossa forma de entender o mundo, principalmente com isso aqui, né? A relação com o tempo e o espaço. Ou, vou botar aqui, né? Descobriu-se que o tempo e o espaço não são absolutos. Isso é importante. Descobriu-se que o tempo e o espaço não são absolutos. Lembra que Newton acreditava que tudo, que as partículas, que o corpo, que o tempo, tudo era absoluto? Está aqui, ó. Einstein vai descobrir que o tempo e o espaço não são absolutos, mas sim relativos. O tempo diminui ou aumenta conforme a observação e o espaço pode se curvar, o que explica a gravidade. Aí o Einstein vai estar falando aqui, né? O tempo é relativo. E não pode ser medido exatamente do mesmo modo em toda parte. Deixa eu até pegar uma canetinha aqui, porque isso aqui é importante frisar, tá? Eu quero frisar isso aqui, eu quero que vocês foquem muito bem isso aqui, ó. Einstein ele vai descobrir isso, ó, que o tempo e o espaço eles não são absolutos. De novo, eu volto a frisar nessa palavra aqui, ó, absolutos, tá? Mas sim relativos. E isso aqui vai mudar tudo. Se vocês lembram, lá, como eu estava falando, né, da teoria newtoniana, para Newton, o universo é um lugar de corpos parados, entre aspas, vamos dizer assim, onde existem certezas sobre tudo. Esse corpo, ele está aqui, ele está parado, ele tem uma dimensão, ele tem um peso, ele tem uma massa, ele tem uma velocidade de deslocamento. Por exemplo, se eu quiser deslocar ele, né, se é um corpo que eu aplique uma força, eu consigo deslocar ele. E por serem essas grandezas, o espaço, o tempo, a posição, o peso, a velocidade, por tudo isso ser absoluto, eu consigo calcular matematicamente, perfeitamente, tudo sobre esse corpo, né? Então a certeza da ciência vinha daí. Aí quando Einstein começa a fazer, né, os estudos deles primeiro para tentar conciliar as teorias e depois ele começa a desenvolver a sua própria teoria, ele vai esbarrar nisso aqui, ó, ele vai perceber, ele vai descobrir que o tempo e o espaço, aqui ó, deixa eu não quero riscar, que o tempo
e o espaço, eles não são absolutos, mas sim relativos. E isso aqui, tá, gente? A gente já deve ter ouvido muito a expressão falar assim, o tempo é relativo, né? Como se fosse... As pessoas não entendem muitas vezes o que isso quer dizer, e às vezes elas pensam como se fosse assim, a percepção do tempo é relativa. Não, não é a percepção do tempo que é relativa. O tempo mesmo é relativo. Ele é elástico, vamos dizer assim, tá? Isso já foi comprovado, isso é fisicamente comprovado, tá? Tem um experimento, se vocês procurarem aí na internet, vocês devem achar, tá? Eu não procurei, mas assim, vocês devem encontrar de um experimento que fizeram, que eles pegaram 2 relógios atômicos, uma coisa assim, e zeraram, alta definição, zeraram os 2 cronômetros dos relógios e deixaram um aqui, aí ligaram ao mesmo tempo, tava medindo o tempo igual. Quando deixaram um aqui na Terra, tipo a nível do mar, né, com toda a pressão da gravidade atmosférica em cima, e o outro colocaram num avião, que o avião foi para a estratosfera, quase que saindo da órbita do planeta, né, quase que entrando no espaço, bem lá em cima. E o avião ficou um tempo lá, rodando lá por cima, tal, e depois, quando ele desceu, eles compararam os 2 relógios e comprovaram que a teoria do Einstein estava certa, que é tipo o relógio, acho que o relógio que estava lá em cima, ele atrasou, né? Porque o que estava aqui embaixo, porque tem um efeito da gravidade, aqui, né? A gravidade, ela faz o tempo passar mais rápido. Isso, se eu não me engano, de novo, vou dizer, eu não sou um profundo conhecedor da teoria de Einstein para explicar isso, mas se eu não me engano, a gravidade faz o tempo passar mais rápido. Então, como o outro relógio estava quase que lá no espaço onde a gravidade é menor, o tempo passou mais devagar, né? Então, tipo assim, o segredo rejuvenescimento seria você, por exemplo, ir passar um tempo no espaço. Se você passar 30 anos lá no espaço, quando você volta com a mesma idade que você tem hoje, praticamente, né? Quem quiser ver isso aí, quem quiser entender não digo, mas pelo menos quem quiser conhecer um pouco mais, né, ilustrar e ver isso de um modo mais ilustrado, pega aquele filme, o Interestelar, né? Procura aí depois aí na internet, Interestelar, que é um filme que mostra bem essa relação aqui, tá? Então veja, na época do Newton, o Newton acreditava que tudo era absoluto, o tempo era absoluto, o espaço era absoluto, a gravidade era absoluta, e a gravidade era dada, por exemplo, né, um corpo de massa maior atrai um corpo de massa menor, e aí o Einstein vai explicar que não, que a gravidade ela não se dá por isso, né, a gravidade se dá por uma outra razão. Estou vendo aqui o tempo, já deu 12 minutos. A gravidade se dá por uma outra razão, que a gente vai falar isso mais adiante. Deixa eu até passar aqui, né? Então, por exemplo, aqui, aqui são apenas para ilustração, né? Então aqui uma sketchzinha, né? Uma caricatura que mostra a diferença entre as duas teorias, tá? A teoria do Newton, que vai estar aqui, para Newton, tá? O intervalo de espaço e tempo são absolutos e a velocidade da luz era relativa. Para Newton, a velocidade da luz era relativa. Já para Einstein vai comprovar isso, tá? Não é que ele considerava, ele comprova, experimentos também feitos com feixes de luz, tá? Que a velocidade da luz é absoluta, a velocidade da luz não muda. Então, se a velocidade da luz não muda, né, veja, na teoria do Newton, que ele não tinha capacidade de medir a velocidade, medir a luz com os mesmos instrumentos que o Einstein teve, que nós temos hoje. Então, para Newton, a luz, como o espaço está sempre no mesmo lugar e o tempo ele é absoluto, né, um minuto ele tem 60 segundos, ali não muda, né, para ele, então, o que deveria se alterar é a luz, a velocidade da luz. Na época do Einstein e hoje, né, com a tecnologia que a gente tem hoje, a gente já consegue perceber que a luz não altera, a velocidade da luz é a mesma. Então, se a luz não altera, o que tem que ser alterado é aqui, é o espaço e o tempo, né? Eu ia falar uma coisa agora que me fugiu. Depois eu tento lembrar alguma coisa sobre essa questão da luz em relação ao tempo e ao espaço. Bom, não vou lembrar agora. Bom, mas de qualquer modo, tá? Então, essa mudança do Einstein vai fazer com que a gente mude completamente o nosso modo de mudar, de ver o mundo, de compreender o mundo. Embora a gente, por exemplo, a gente não consegue nem entender direito a teoria dele. Como assim o tempo e o espaço são relativos? Depende de... agora lembrei que eu ia falar. É que o Newton considerava, né, que 1 minuto tem 60 segundos. E que o Einstein vai demonstrar que não, o tempo ele se estica ou ele se encurta, né, como o exemplo que eu dei ali em relação à função da gravidade. E isso também vai estar representado aqui, por exemplo, né, do quadro de Dalí.
né, que eu estava falando até de que isso influencia a nossa própria modo de compreender o mundo, o próprio modo de se referenciar ao mundo, de significar o mundo, de significar a vida, né? Essa representação do Dali aqui, é claro que Dali estava sendo influenciado por, não digo pelas teorias, né, de Einstein, não sei se ele lia as teorias, mas por esse momento histórico que a humanidade estava passando, e vocês vão ver muitos quadros do Dali com essa representação aqui, ó, um relógio sendo quase que derretendo, né, representando isso, que o tempo ele é esticado, né, ele não é fixo, ele é uma coisa que escorre, vamos dizer assim, né? Ou encolhe, né? E que eu estava falando, então, para Newton, 1 minuto vai ter sempre 60 segundos, 60 segundos vai ter sempre aquela fraçãozinha de tempo ali. Para Einstein isso não vai acontecer. E a gente já percebe, a gente já, né, já descobriu isso hoje, que 1 minuto não necessariamente tem 60 segundos, ele pode ter, né? Ou pelo menos o intervalo de tempo que a gente considera 60 segundos, né? Esses 60 segundos podem se encurtar ou pode aumentar. Então, é muito louco isso, é um pouco difícil para a gente entender isso, né? Porque a nossa percepção do mundo, né? As coisas, né, são sólidas, né? Aqui as coisas são, né? O espaço, a matéria, o tempo, a gente parece muito sólido, né? Mas se a gente vai para um aspecto mais amplo, a gente vê que essa solidez ela não é tão real, né? As coisas são meio líquidas, como diria Bauman aí, né? O universo começa a ficar líquido, né? Então, por exemplo, só para não ir devaneando e saindo do texto. Isso aqui é uma outra representação, tá? Eu trouxe isso aqui só para marcar. Futuramente a gente vai ver mais essa imagem aqui, mas eu só queria trazer agora para vocês já perceberem isso, né? Que isso aqui, ó, é a representação da gravidade para Einstein. Einstein vai dizer assim, lembra que Newton falava que a gravidade era causada pela matéria, pela massa de dois corpos, então um corpo de massa maior atrai um corpo de massa maior, né? Por isso que se eu... Deixa eu pegar uma... Não tem nenhuma caneta. Ah, tem uma caneta aqui. Né? Por isso que se eu pegar a caneta aqui e soltar ela, né, significa o quê? Significa que essa caneta tem uma massa muito pequena em relação à massa do planeta. Por isso que o planeta puxa, vamos dizer assim, né, a caneta em relação, né, ao chão, né, ao planeta, né? Einstein vai dizer, e hoje a gente já comprovou isso, mas eu vou deixar isso para um outro vídeo que a gente vou falar um pouquinho mais disso daqui, que na verdade, tá, o que causa a gravidade é uma deformação num tecido, como está essa representação aqui, ó, num tecido espaço-tempo. Tá? É como se o planeta Terra, como está bem nesses dois desenhos aqui, ó, é como se a Terra, por exemplo, ela estivesse dentro de em cima de um tecido. Aí a ilustração que eles colocam é assim: imagina uma cama elástica. Você já viu essas camas elásticas que criança brinca e pula-pula, né? Imagina essas camas elásticas redondas de pula-pula. Você pega uma massa, né, uma bola de boliche, por exemplo, coloca ali no meio. Essa bola de boliche como se fosse a Terra, né? A hora que você coloca ela ali no meio, ela vai causar uma deformação nesse tecido elástico, né, da cama elástica. Então, a mesma verdade que acontece para a bola de boliche em cima, né, de uma cama elástica, vai ser aqui, ó, o planeta Terra, nesse tecido, né, entre aspas, vamos dizer assim, que o Einstein vai chamar de tecido espaço-tempo. Então, o peso, né, a massa do planeta Terra, ela vai causar uma deformação no tempo e no espaço. Veja, o tempo e o espaço não é relativo, não é absoluto. Eles se deformam, eles se esticam ou se contraem, né? Ela vai causar uma deformação nesse tecido espaço-tempo. E qualquer objeto que se aproxime da Terra nessa deformação, ele vai ser atraído. Mais ou menos, pegando voltando para a ilustração da cama, né, da mesa que é da cama de pula-pula, lá da cama elástica, né? Se você tem uma cama elástica com uma bola de boliche colocada no centro, ela causa aquela deformação, né? Ela pesa ali na cama, que faz aquela deformação no tecido elástico ali. Se você pegar uma bola de sinuca, por exemplo, e jogar, não na direção da bola de boliche, mas jogar próximo, né, da bola de boliche, a bolinha de sinuca, quando ela chegar perto ali, de onde está aquela deformação, ela vai descer, porque vai ter aquela curva ali, né? Bom, vocês estão conseguindo me entender, né? Eu não tenho nada aqui agora para ilustrar. Quando a bolinha chega, ela vai curvar e vai tender a girar ali ao redor da bola de boliche até chegar na bola. Isso é o que Einstein ilustra, que é a gravidade. Que é o caso aqui, ó, por exemplo, da Lua, né? Não é que a Lua é atraída
pela Terra, pela massa da Terra, porque a Terra tem uma massa maior que atrai a massa da Lua menor. Não, a Terra é atraída, a Lua é atraída por causa da deformação que a Terra causa nesse tecido espaço-tempo. Tá? Eu sei que às vezes é um pouco difícil entender, assim, que é meio complicado. E aí, de novo, volto a dizer, eu não sou um físico, né? Eu não sou um estudioso, não sou um profundo conhecedor de Einstein. Eu recomendo a vocês que vocês procurem documentários aí na internet que expliquem melhor isso daqui, tá? Mas eu só estou enfatizando um pouquinho isso aqui, eu estou chamando um pouquinho a atenção disso daqui, porque mais na frente a gente vai ter um outro texto, que a gente vai discutir uma outra questão, que eu vou chamar a atenção de novo para vocês sobre isso aqui, ó, tá? Porque isso aqui vai ser interessante para nós. Vocês devem estar se perguntando assim, mas o que isso tem a ver com saúde, né? Vocês devem estar se perguntando, a disciplina não era sobre saúde? O que o cara está falando de física, física cósmica aí, né? Calma, né? Vocês vão entender isso lá na frente. Calma, né? E essa demonstração aqui, ó, dessa influência do peso da Terra no tecido espaço-tempo, causando uma alteração na gravidade, né? A gente vai ser útil para a gente compreender um conceito que é bastante importante no campo das terapias naturais, vamos dizer assim, que a gente vai ver em outro vídeo mais para frente, tá? Por isso que eu estou enfatizando muito isso aqui. Eu quero preste atenção nessas duas imagens aqui, ó, tá? Que lá na frente vai ser importante para a gente, tá? Claro que depois eu vou trazer elas de volta, né? Mas só para já ir marcando. E aí é claro, né? Para a gente não podemos perder a piada, a gente perde o amigo, mas não perde a piada, né? Aqui está só uma pequena ilustraçãozinha, claro que não é assim, né? Isso aqui é só uma brincadeira, né? Tipo o Einstein aqui explicando para Deus, né? Como é que funciona. Isso aqui é um quadrinho, né? Acho que o nome do quadrinho é Deus ou Deuses, uma coisa assim, né? E explicando como é que a teoria da relatividade funciona, né? Tempo como o tempo é relativo, né? Então tá o Einstein aqui falando para Deus, né? O tempo é relativo, né? Flui diferentemente para cada um. Aí aqui está Adão e Eva, né? Aí Adão pergunta assim, como assim? Como que o tempo flui diferente? Olha que interessante, né? O tempo flui de um modo diferente para cada um, né? Então as pessoas, não é que elas têm percepções diferentes do tempo, não. O tempo realmente ele escorre, vamos dizer assim, de um modo diferente para cada pessoa. Como que isso acontece? Não vou entrar nesses aspectos aqui, né? Outra hora a gente pode conversar até sobre outras explicações não físicas para isso, né? A Einstein vai dizer assim, por exemplo, hoje de manhã coloquei laxante na comida do Adão, né? Aí o Adão fala, o quê? Né? Aí o Einstein fala, né? Lhe resta pouco tempo para chegar ao banheiro. Aí o Adão sai correndo, né? Tomou laxante, né? Então ele sai correndo para o banheiro. Aí Einstein fala, agora o tempo de desespero dele chegar até lá será muito mais lento em relação ao tempo que nós conversamos aqui. E aí aqui a Eva e Deus, parabéns, né? Claro, entende? O tempo é uma piadinha, né? Então, se você tomar um laxante, você vai perceber que o tempo ele vai passar muito mais devagar. Ou então, aquele velho exemplo que todo mundo dá, né? Para você entender como o tempo passa diferente, é só você lembrar de quando você está no dentista, né? E o dentista está lá fazendo uma obturação no teu dente, aquela broquinha lá, aquela coisa te apurrinhando ouvindo, e você tá lá, e de repente você olha lá no relógio, você é 3 horas, né? E aí ele fica lá, depois parece que passou meia hora, depois você olha lá no relógio 3:02, né? E para você passou uma eternidade de tempo, né? Na verdade foi só 2 minutos, né? Mas para você aquilo foi enorme. Então, claro que aqui a gente está falando de percepções de tempo, né? Que é um pouco dessa piada, né? Na verdade não são percepções, tá? O tempo realmente foi aquilo que eu falei, já foi comprovado fisicamente mesmo, ele corre, digamos assim, de um modo diferente dependendo, entre outras coisas, da gravidade. Tá? Aliás, tem algumas teorias até da própria física, coisa assim, que aquilo que a gente fala meio que vulgarmente, falando assim, cada vez mais o tempo está passando mais depressa, né? A gente fala essas coisas. Parece que já foi comprovado que realmente hoje, tipo, um ano ele tem menos, não é que é menos dias, né? Tem a mesma quantidade de dias, mas é menos do que era algumas décadas atrás, né? Eu já vi algumas teorias sobre isso, meio coisas assim meio que de achismo, mas é interessante porque eu vi uma vez um documentário falando sobre a questão da luz, né, de que hoje a gente vive muito mais sobre o impacto da luz aqui, né? Tipo, eu vou cobrir a luz aqui, né? A gente tem muito mais luz hoje do que a gente tinha no passado. Né? O próprio planeta hoje produz luz, né? A Terra
não era um planeta que produz luz. Na verdade, a Terra se beneficia da luz do Sol. Mas agora a gente tem uma grande produção nossa mesmo. A gente produz luz, por exemplo. Né? Aqui, ó. Produz luz. Essa luz produzida, o peso da luz estaria interferindo no tempo. Era uma coisa assim, umas coisas bem mesmo doidas, vamos dizer assim, pra gente. É difícil, eu volto a dizer, para nossa mentalidade aí meio racional, cartesiana, newtoniana, né, que foi onde eu nasci. Vocês talvez não, mas assim, onde eu nasci, às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de entender isso, como que a luz, né, ela pode fazer com que o tempo passe mais rápido. Não estou entendendo, mas segundo essas teorias aí que são, claro, falando em universo subatômico, né, mas que chega até a causar aqui uma influência no nosso mundo tridimensional mesmo. Mas enfim, tá? Mas o que eu quero dizer é que essa questão do tempo ser relativo não é uma questão de percepção, não, é uma questão de que o tempo realmente muda, assim como o espaço, né? O espaço não é absoluto. Tá? Ou melhor, né? Na teoria do Einstein não existe tempo e espaço, é uma coisa só. Tempo e espaço são uma coisa só. Tá? E eles são relativos, não são absolutos. Tá? Bom, de novo, quem quiser entender melhor sobre isso, eu não sou físico, né? Eu não sou um profundo conhecedor aí da teoria do Einstein. Tem bastante material na internet, tem bastante livros, vocês podem encontrar isso aí, se aprofundar mais. Coisa que, aliás, eu recomendo, é interessante. Tá? Mas é claro, não foi só Einstein, tá? que causou essas revoluções no mundo. Teve outras coisas. E aí a gente tem aqui o exemplo aqui do casal Curie, né? E aqui o Capra também vai estar colocando, né? Outra conquista do século XX foi a investigação experimental dos átomos, né? Dos átomos, onde foi possível descobrir várias estruturas como o raio-x, né? Ou seja, a radioatividade. Então foi possível descobrir que o átomo, né, não é apenas uma bolinha de matéria paradinha lá, né? Ele emite energia, né? Ele emite um tipo de energia que a gente vai chamar de radioatividade, né? Aqui, o radioatividade aqui é porque, se eu não me engano, mas não me falha a memória, o casal Curie fazia experimentos com partículas de rádio, né? Então seria que a atividade do rádio, né? E onde eles vão descobrir, por exemplo, o raio-x, né? Depois a gente vai descobrir o micro-ondas, depois a gente vai descobrir aí né, outras ondas, tipo do celular, né? Hoje a gente tem aí o 5G, enfim, né, que são ondas cada vez menores, né? Que tem uma menor frequência, mas aí tem enfim, de novo, eu não sou um especialista em física, né? Bom, a exploração do átomo e do mundo subatômico colocou os cientistas em contato com uma realidade estranha, inesperada, que pulverizou os alicerces, né, da visão de mundo que se tinha, forçando os cientistas a pensar de outro modo. Eu já falei no outro vídeo, eu não gosto muito dessa expressão pulverizar, né? Isso, o Capra, ele é muito drástico, pulverizou. Eu não diria pulverizou, eu diria assim, fez as pessoas parar e olhar e dizer, não tem alguma coisa errada, a física que a gente tem não explica tudo, porque eu volto a dizer, né, a física de Newton, a física, né, ela continua explicando aqui esse mundo, né? De novo, aquele exemplo que eu dei lá no outro vídeo, aqui, 2 corpos nesse mundo aqui, nesse espaço, né, tridimensional, não ocupam o mesmo espaço. Né? Então, isso aqui não foi pulverizado, né? Isso aqui continua valendo. Pode ter sido pulverizado a ideia de que isso valeria em todos os aspectos, né, do universo que a gente conhece. Isso sim foi pulverizado, mas aqui, né, no mundo tridimensional, vamos dizer assim, continua acontecendo, né? Então, por isso que eu não gosto muito do pulverizar, né? Então, o que aconteceu, né? Quanto mais os cientistas faziam perguntas para a natureza, acho que isso é craseado, né? Mais a natureza respondia com paradoxos, né? O que acontecia? Quanto mais conhecimento a ciência foi desenvolvendo, mais a ciência começou a se aprofundar em outros campos. Que outros campos? O campo subatômico, por exemplo, aí, né, como está mostrando aí com o casal Curie, como no campo cósmico, como no campo estelar. Aqui a gente meio que já tinha descoberto tudo, a gente começou a ir para outros universos, vamos dizer assim, né? Outras fronteiras. E aí, nessas fronteiras, quanto mais perguntas, né, os cientistas faziam, mais a natureza, que é o termo que ele usa aí, respondia com respostas que não faziam sentido. Respondiam com respostas que diziam assim, a tua teoria não tem... Olha, tô nem aí para tua teoria, né? Tô nem aí porque você está falando a tua teoria. Olha, né? Vou responder o que eu quiser, vamos dizer assim, né? Então aí se começou a perceber que a ciência não tinha um controle tão grande sobre a natureza como se acreditava que se tinha. Lembra que alguns vídeos atrás aí a gente comentou que o objetivo da ciência, principalmente no Ocidente, principalmente a ciência irracional, né, cartesiana, o grande objetivo dela sempre foi controlar a natureza, né? Dominar, controlar para dominar, e aí que se percebeu que não se tinha um controle, não. A gente tinha um controle de um aspecto, né, de um espectro, vamos dizer assim, limitado da matéria.
outros espectros, o conhecimento que a gente tinha da física não respondia, né? Então, como está aqui, ó, a natureza respondia com paradoxos. Então, assim, talvez por isso muitos cientistas até hoje preferem deixar de lado essas descobertas e continuam pensando com uma visão de mundo da física clássica. Até porque ela continua explicando muito bem o mundo visível. Esse aqui foi o que eu falei, né? Então, esse mundo que a gente vê, que a gente pega, que a gente toca, a física clássica explica que é uma maravilha. E você vai ter muitos cientistas por aí que dizem assim, não, o mundo é isso aqui mesmo, o mundo é o que eu vejo, é o que eu pego, é o que eu meço, né? É aquilo que eu consigo, se eu não consigo pegar, se eu não consigo medir, é psicológico. E até o psicológico já é assim, né? O psicológico também é o que eu consigo pegar, é o que eu consigo medir. Se eu não consigo pegar, se eu não consigo medir, também não existe, né? Então, né, principalmente a psicologia, inclusive lá no comecinho, quando ela surgiu, ela vai ser muito isso, né? A chamada psicofísica, se vocês lembrarem lá das aulas de história da psicologia de vocês, né? Eu não vou lembrar agora. O próprio Wundt, né, quando ele vai surgir, vai ser um laboratório de psicofisiologia, né? Então, de novo, a fisiologia, a gente está lá, né, tentando buscar uma explicação para os fenômenos, né, de uma base material, uma base concreta. Se não for concreto, se não for material, né? Aí depois é que vai vir o Freud lá com as doideiras dele lá de umas coisas que você não pega, não vê, não tá em lugar nenhum, lá do inconsciente, que coisa louca, né? Mas enfim, então assim, justamente por ser difícil de explicar esses fenômenos, né, desses universos que a gente não vê, vamos dizer assim, que a gente não pega, que a gente não mede, que a gente não consegue separar, quebrar em partes, né, que tem muitos cientistas aí no século XXI que continua querendo pensar, eu digo assim, pensar com a cabeça do século XIX, né, mas eu poderia até dizer com a cabeça aí da metade do século XX, que é dizer assim, não, esquece, né, essas coisas são crendices, não vamos trabalhar com isso, né, mas, né, esse mundo existe, né? Esses mundos, melhor dizendo, existe, né? Aí, como tá essa piadinha aqui, né, que é uma sátira, né? Toda certeza é relativa. Aí alguém pergunta aqui, né? Tem certeza, professor? Aí fala, absoluta, né? Cara, paradoxo, né? Isso é um paradoxo. Você tem certeza que tudo é relativo? Certeza absoluta que tudo é relativo, né? É um paradoxo. Quanto mais a gente começou usando a expressão aí de um filme que eu vou passar para vocês depois, né? Quanto mais a gente descia na toca do coelho, lá da história da Alice no País das Maravilhas, né? Quanto mais você descia na toca do coelho, mais a natureza te apresentava paradoxos, apresentava para os cientistas paradoxos, né? Bom, vamos lá. Então, além, né, também ali do casal Corrêa, também ficaram muito famosos aqui, tá? O Heisenberg e o Born, tá? Que foram dois cientistas que trabalharam muito a questão desse universo subatômico e foram os grandes responsáveis pelo surgimento aí da mecânica quântica, da física quântica, tá? E aí o Capra vai botar lá no texto, né? Como disse Heisenberg, né? Recordo das discussões com Born que se estendiam por horas a fio, até altas horas da noite, e terminavam em quase desespero. Os caras estavam tentando explicar o universo subatômico com as leis da física clássica. Então, imagina, era loucura, eles não conseguiam, né? Eles não conseguiam responder, eles faziam os experimentos simplesmente não faziam sentido, né? E quando, no fim da discussão, eu saía sozinho para um passeio no parque vizinho, repetia para mim uma outra vez a pergunta: será a natureza tão absurda quanto parece nesses experimentos atômicos, né? Porque os caras estavam realmente se deparando com um novo universo de investigação, onde as leis newtonianas simplesmente não se aplicam, simplesmente não fazem sentido. Então eles iam aí fazer o experimento, faziam as perguntas, né, para o objeto de estudo deles lá, para a natureza, vamos dizer assim, e simplesmente a resposta que vinha não fazia sentido, né? É igual, quem quiser também, eu recomendo muito que veja uma minissérie, sei lá o que foi, antigo, chamado Guia dos Mochileiros da Galáxia, né? Quem já viu sabe do que eu estou falando. Quem não viu, procura aí, né? Procura na internet, procura no Netflix, sei lá, e veja, né? O Guia dos Mochileiros da Galáxia, né? Eu não vou dar spoiler, né? Porque, aliás, é enorme, né? O troço lá, mas só, né? Fazer um recortezinho aqui, que chega uma hora lá que o pessoal quer saber qual é a verdade do mundo, do universo, de todas as coisas, né? Aí eles constroem lá uma super máquina para responder, né? E aí depois de muitos milhares de anos, a máquina dá a resposta, né? Aí quando eles vão lá descobrir qual é a resposta qual é o sentido da vida, do universo, de todas as coisas, aí a máquina dá a resposta é 42, né? Quem viu
Quem não viu, veja, é engraçado, tá? Quem viu vai entender o que eu tô falando, né? A resposta é 42. E aí quando eles perguntam para a máquina, mas como assim? Essa resposta não faz sentido. Aí a máquina responde, vocês fizeram a pergunta errada, né? Veja, isso é um exemplo clássico para mostrar isso aqui, né? Os físicos dessa época, eles estavam tentando descobrir o funcionamento das partículas subatômicas, fazendo perguntas a partir da física clássica. E a resposta que vinha era 42. Né? Como se fosse assim, quanto pesa um quilo de banana? E a resposta era 42. Não, 42 ainda é possível de você dizer 42 alguma coisa. Né? Tipo, qual é a cor da banana? Né? E aí a resposta era 42. Né? Ou 5, né? Qual é o som de um sino? A resposta era cachorro. Vamos dizer assim, né? Tô brincando aqui, né? Uma metáfora, né? Então veja, o que aconteceu? Né? Isso acontecia, como eu estava falando aqui, porque os físicos tentavam explicar os fenômenos atômicos com base nos conceitos clássicos, que não faz sentido. Né? Quando perceberam isso, foram aprendendo a fazer as perguntas certas, né? E aí eles foram criando um campo conceitual que ficou conhecido como a física quântica. Aí surge a física quântica. Aí é que a física realmente ela dá uma virada e a gente passa a ver o mundo, não é a gente, né? Porque vocês podem ver que a gente ainda pensa de uma forma mecânica, newtoniana, cartesiana, né? Mas digamos assim, o aspecto mais de vanguarda da ciência, vamos dizer assim, passou a ver o universo, passou a ver o mundo com outros olhos, dizendo assim, cara, aquela explicação que a gente viu até agora, né? O universo é outra coisa. Aquilo que a gente achava que era, não é. Tá? Então a nova física exigiu profundas mudanças, como estava falando aqui, nos conceitos de espaço, tempo, matéria, objeto, causa e efeito. Até hoje, essa nova visão não é um consenso na comunidade científica. Tá? Tem muita gente que ainda tem ou dificuldade de entender, ou não aceita mesmo, ou acha que tem algum erro, né? Ou não quer nem pensar, né? Assim. Pois, em contraste com a concepção mecanicista cartesiana, a visão de mundo que está surgindo a partir da física moderna pode caracterizar-se por palavras como orgânica, holística, ecológica e sistêmica. Tá? Diferente do modelo lá que era newtoniano, que era, né, absoluto, estático, mecânico. Né? Então a natureza que a gente tem agora, ou melhor, o universo que a gente entende agora, não é mais um universo estático, mecânico, absoluto, né? De certezas. O que a gente tem é um universo orgânico, holístico, sistêmico, incerto. Né? É engraçado que a psicologia sempre falou isso, né? A psicologia mais a dita psicologia profunda, né? Não a psicologia de laboratório lá que surgiu em Wundt, né? Lá em Leipzig, né? Não essa. Mas a dita psicologia profunda, ela sempre falava isso, né? Desde o começo. Mas enfim, aí não vamos fugir do texto, vamos voltar, né? Os estudos experimentais sobre o átomo realizados no começo do século XX balançaram as concepções da ciência tradicional, claro, né? Que entendia os átomos como partículas de matéria duras e sólidas, as bolinhas de matéria. Então o que são átomos? São as bolinhas de matéria, né? A gente já conversou isso em outro vídeo. Descobriu-se que, ao invés disso, o átomo é composto mais por espaços vazios entre o núcleo e o elétron, e hoje, né, isso aqui foi na época que o texto foi escrito, mas hoje até já se aprofundou até o conhecimento sobre o próprio núcleo do átomo, se descobriu que até o núcleo do átomo também é basicamente espaço vazio, né? E que mesmo o núcleo, em suas unidades subatômicas, apresenta uma natureza abstrata e um comportamento dual, ora se apresentando como partícula, ora se apresentando como onda, dependendo do modo como era observado. As certezas caíram por terra e a crise foi instalada. Esse aqui não é uma foto, isso aqui é uma representação de como a gente mais ou menos compreende o átomo hoje, né? No começo, lá, vocês aprenderam com a professora de vocês de ciência lá na sétima série, né? Sétima, sexta série, sei lá, que o átomo era uma bolinha de matéria, né? Uma bolinha minúscula de matéria, que o elétron era uma outra bolinha de matéria que ficava ali girando ao redor, né? O átomo é a menor partícula, a menor parte da matéria, né? E hoje a gente já está percebendo, a partir dessas descobertas aqui, que o átomo não é bem uma matéria, não, e é isso aqui, ó. É como se fosse um conjunto de ondas, um conjunto de potencialidades, né? Como é que os cientistas começaram a perceber isso? Foi aqui, ó, né? Como ele fala aqui, ó. E um comportamento dual. O átomo,
especificamente o elétron, vamos dizer assim, né, ou a luz. Lembra que eu falei para vocês que a partir das investigações com a luz é que eles vão descobrir isso, tá? Que o comportamento dual da luz, ora se apresentava como partícula, ora se apresentava como onda. Como assim? Como é que pode isso? É mais ou menos assim. Quando os cientistas faziam um experimento para tentar medir a luz como uma onda, ela se comportava como onda. Mas quando eles faziam um comportamento para tentar estudar ela como uma partícula, ela se comportava como uma partícula. Ou seja, o que eles acabaram descobrindo, eu vou passar depois um filme para vocês, que vocês vão ver isso com mais detalhe, tá? Eu não vou querer explicar isso aqui, porque, de novo, eu não sou físico, né? Quando eles tentaram... Então eles perceberam que, dependendo do modo como se fazia o experimento, a partícula, né? A partícula não, o átomo, o elétron, ele se comportava ou como onda ou como partícula. Ou seja, afinal de contas, qual é a natureza dele? Ele é partícula ou ele é onda? Né? E a resposta é, depende de como você olha. Mas aí, isso fere profundamente Newton. Lembra que Newton dizia, a coisa é absoluta, né? Usando uma metáfora para vocês entenderem, é mais ou menos como se fosse assim, um animal, tipo um cachorro. O cachorro, ele é o quê? Ele é um mamífero ou ele é um réptil? Né? Numa linguagem newtoniana, olha, ele só pode ser uma coisa. Ou ele é mamífero ou ele é réptil. Então você vai lá, vai ver as características dele e vai dizer, ele é mamífero. Pronto. No universo subatômico, é como se você pegasse um cachorro e transformasse ele num elétron, vamos dizer assim, e se você fizesse um experimento para estudar ele como mamífero, ele aparecia para você como mamífero. E quando você fazia um experimento para estudar ele como se ele fosse um réptil, ele aparecia como se fosse um réptil. Né? Então qual é a conclusão que você chega? Que o cachorro, ele é réptil e mamífero ao mesmo tempo. Não pode, não pode, isso não tem lógica, não faz sentido. Né? Não faz sentido para nós aqui, né? Nesse mundo tridimensional, mas no mundo subatômico, essa foi a loucura paradoxal, por exemplo, que eles encontraram, né? Que o elétron, né? O átomo, ele vai se comportar com essa dupla natureza, ora se mostrando como partícula, ora se mostrando como onda. E o que vai definir isso? O que vai definir isso é o observador, né? O tipo de experimento que eu faço vai determinar o tipo de comportamento que aquele corpo lá vai fazer. Caraca, mas isso põe Newton no chão, né? Porque lembra que Newton falava, já que as coisas são absolutas, elas não dependem de mim, eu não preciso olhar. Né? Agora a gente está vendo que depende sim, do modo como você olha, é o modo como o objeto vai se comportar. Né? Lembra que Newton, lá na teoria newtoniana, assim, se existe uma árvore lá no meio da floresta amazônica, a árvore existe independente de mim. Agora, nessa teoria aqui, é como se eu dissesse assim, a árvore, para ela existir, ela tem que estar sendo observada, senão ela não existe. Eu não vou aprofundar de novo, né, muito nisso aqui, porque a gente vai entrar em conceitos, aí já vamos partindo para a filosofia, mas assim, é por aí, tá? É só para vocês entenderem que eles chegaram a essa conclusão em experimentos de laboratório, experimentos físicos, tá? Não foi uma reflexão, uma especulação filosófica, um êxtase místico, uma iluminação, um anjo veio e me falou, não, foi feito no laboratório. E aí que o pessoal começou a ficar muito intrigado com o que estava encontrando, né? Então, na tentativa de entender conceitos clássicos da física, como partícula, onda, posição, velocidade, etc., no universo subatômico, Heisenberg desenvolveu uma série de relações matemáticas que ficaram conhecidas como o princípio da incerteza. Pois quanto mais certeza em relação a um aspecto do objeto, né, como, por exemplo, a posição, menos certeza se podia ter de outro aspecto, como, por exemplo, a velocidade. Lembra na física newtoniana? Na física newtoniana você tem certeza absoluta. Se eu fizer isso aqui, ó, eu consigo medir com absoluta precisão o local onde ele está e o tempo que ele levou para chegar aqui. Eu calculo sem menor problema, certeza absoluta. Só que lá no universo subatômico isso não acontece. Lá no universo subatômico, que eles descobriram que é ou você tem certeza na posição, ou você tem certeza na velocidade. Ou você tem certeza na densidade, ou você tem certeza, como fala aqui, né, no momento que o momento é o giro, né, que o átomo está fazendo. Então você nunca vai ter certeza absoluta de tudo. A partir do momento que você tem uma certeza absoluta de um aspecto, você perdeu os outros. Por isso que o Heisenberg vai cunhar esse termo aqui, ó, o princípio da incerteza. Ou seja, você não pode ter certeza de tudo sobre o fenômeno. Quem quiser, um spoilerzinho não, né, uma coisinha, quem quiser, né, aí agora eu vou entregar a minha idade, né? Se vocês pegarem lá aquele filme, o Jurassic Park,
o primeiro, tem uma cena lá que o cara tenta explicar o princípio da incerteza para uma mulher lá no filme. Vocês pegam o primeiro filme, vocês vão ver. O cara pega assim e olha, ele tava tentando dar uma cantada na menina lá, né? Então ele pega lá a mão dela, assim, coloca, vou te explicar o princípio da incerteza. Ele pega a mão dela, assim, coloca aqui, ele pega um dedo, coloca num copo d'água, coloca assim em cima, aí cai uma gota, né? Então assim, tá vendo? Você consegue perceber que se eu, né, pela física newtoniana, por exemplo, se eu coloco a água aqui, né, o peso da água vai cair, eu tenho a certeza de que ela vai cair. Né, ela vai cair, eu vou saber direitinho a velocidade que ela cai, o impacto que ela vai ter e tudo mais tal. Beleza, mas agora, se eu tentar fazer esse mesmo experimento pela uma segunda vez, ele vai dizer, eu vou colocar aqui de novo e eu tenho certeza sim que a gota d'água vai cair. Mas eu não tenho certeza que a hora, quando ela bater na mão, eu não tenho como prever para que lado ela vai correr. Né? Eu não tenho como prever se ela vai ter o mesmo impacto que ela vai ter. Né? Mas tipo assim, qual é a... Quais são... basicamente assim, para que lado ela vai correr e vai dar esse exemplo, porque são tantas variáveis, tipo o tremor da minha mão, as imperfeições da sua mão, não que a sua mão seja imperfeita, né? Ele dá aquela cantadinha na menina, ele tenta mostrar isso, ou seja, se eu consigo medir uma coisa, como por exemplo a velocidade da água caindo, eu não vou conseguir medir, por exemplo, para que lado ela vai correr. Apesar de que no mundo físico eu consigo fazer isso, no mundo subatômico eu não consigo. E aí que o Heisenberg vai cunhar esse termo que vai ser o princípio da incerteza. Tá? Para tentar solucionar esse problema, né? De novo, os caras estavam sempre tentando solucionar esse problema, mas assim que eles solucionavam um, aparecia outro. Né? Para tentar solucionar esse problema, Born propôs a noção de complementaridade. Tá? Olha que interessante isso aqui. Eu vou até pegar, não, depois eu marco. Segundo ele, a imagem da partícula e a imagem da onda, veja, a imagem da partícula e a imagem da onda são duas descrições complementares da mesma realidade. Duas descrições complementares da mesma realidade. Vocês já viram isso em algum lugar? Alguma teoria que diz que tem duas coisas que são opostas, que não podem estar separadas nunca, que estão sempre juntas e que uma complementa a outra? Né? Vai pensando aí. Né? Cada uma delas só parcialmente correta e com a gama limitada de aplicação. Ambas as imagens são necessárias para uma descrição total da realidade atômica e são aplicadas dentro das limitações fixadas no princípio da incerteza. Né? Então, o que é curioso aqui, foi até que eu botei aqui embaixo, né? Born também propôs que essa noção pode ultrapassar o limite da física e serve para explicar outros fenômenos como a realidade entre a biologia e a psicologia. Né? Até que momento as minhas emoções elas são causadas, sei lá, pelo movimento de hormônios dentro do meu corpo? Né? A biologia vai dar uma explicação, né, para agressividade, para tristeza, né, para raiva, para, sei lá, né, para alegria, para o prazer, né? Vai estar, são hormônios que estão no teu corpo que estão, né, girando ali. Mas até que ponto, né, são os hormônios que causam essas sensações que eu tenho, ou são as sensações que eu tenho que fazem disparar os hormônios no meu corpo? Né? De novo, que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Ou o dilema de Tostines, né? Para quem é mais, agora eu vou entregar a minha idade de novo, né? Eu vou falar a piada, vocês não vão entender, né? Tostines vende mais porque é fresquinho porque vende mais, né? Tostines era uma bolacha, tá? Que tinha antigamente, nem sei se ainda tem. E o cara fazia essa propaganda, era uma propaganda que o cara vivia perguntando, né? Tostines vende mais porque é fresquinho porque vende mais. Então é a mesma coisa assim, né? Nós temos, quando a gente está com raiva, né? Quando a gente está com irritado, pronto para uma luta, por exemplo. A gente sabe que a taxa de adrenalina no nosso corpo aumenta, né? É isso que me prepara para um ato de violência. Mas eu me torno violento porque eu tenho mais adrenalina no meu corpo? Ou é alguma condição da minha alma, alguma condição do meu espírito, do meu psiquismo, que faz com que eu me torne violento? E aí a resposta orgânica para isso é a liberação do hormônio para que eu possa lá efetivamente executar, né? Esse é um dilema antigo na psicologia, e até hoje a gente não tem uma resposta para isso, né? O que o Born vai estar dizendo é isso aqui, ó, que na verdade as duas coisas são exatamente as duas coisas são complementares, né? Elas estão juntas e são complementares, o biológico e o psíquico, assim como a onda e a partícula, o biológico e o psíquico estão para o indivíduo, assim como a onda e a partícula estão para o átomo, né? Eles são a mesma coisa ao mesmo tempo e são complementares. Aí eu até frisei aqui, ó, curiosamente, essa noção também é muito próxima dos princípios chineses do Yin e do Yang. Né? Lembra que a gente já conversou um pouquinho sobre isso? Vou voltar aqui para a canetinha. Então, olha que interessante. Olha o que o Heisenberg
vai dizer? Ele vai dizer assim, ó, né? Segundo ele, a imagem da partícula e a imagem da onda são duas descrições complementares da mesma realidade. Aqui eu vou frisar aqui, ó, complementares da mesma realidade. Meu Deus, não é isso que o Yin e Yang, a teoria do Yin e Yang chinesa sempre falaram? Você precisa do Yin para ter o Yang, não existe o dia sem a noite, né? Não vai existir o baixo se não existir o alto. Né? Tudo é relativo, eu até poderia dizer assim, né? Você é grande até que apareça alguém maior que você, aí você passa a ser pequeno, né? Você é Yang até que apareça um Yang maior que você, aí você passa a ser Yin, né? Então veja, o que é curioso é que a física ela vai avançando, e à medida que ela vai entrando nesses universos mais obscuros da natureza, ela vai esbarrando em situações onde físicos mesmo, tá? O cara de laboratório, não é um monge tibetano que ficava cantando mantra no alto de uma montanha, não. É um físico mesmo, um cara que foi criado na teoria newtoniana, que ficava explicando matematicamente o universo. Esse cara, para explicar um paradoxo que ele encontra no laboratório dele, ele é obrigado a criar um conceito não, né? A criar uma argumentação que se aproxima muito, que é basicamente, literalmente a mesma coisa de um conceito filosófico chinês de quase 7.000 anos, vamos dizer assim. Então é aí que é a coisa, entre aspas, irônica, engraçada da coisa, que o Capra falava, tá vendo? Ó? A gente rodou e esbarrou no mesmo ponto, a gente voltou para o começo, né? Enfim, já estão 50 minutos, vamos... Ah, ainda tem esses raios, achei que era o último. Então deixa eu só passar isso aqui rapidinho. Então, essa noção colocou em xeque, né? Então, essa noção, vou voltar aqui, tá? Essa noção, tá? De que as coisas não são absolutas, isso aqui não é matéria absoluta, tá? Primeiro, é vazio, né? Em última análise é vazio, porque se eu for entrando aqui, eu vou chegar lá no átomo, eu vou ver que existe, na verdade, são espaços vazios, e espaços vazios que um momento são onda, outro momento são partículas, né? Isso vai colocar em xeque o nosso mundo, né? Como coloca aqui, ó. Essa noção colocou em xeque o mundo... deixa eu mudar a canetinha aqui. Peraí. O mundo e a própria noção de realidade da matéria. Tá? Em nível subatômico, a matéria simplesmente não existe com certeza em lugares definidos. Em vez disso, ela mostra tendências para existir. E os eventos atômicos não ocorrem com certezas em tempos definidos e de maneira definida, mas mostram uma tendência para ocorrer. É como está aqui, ó, entendeu? Como se isso aqui fosse um átomo. Ó. Onde é que está o átomo? Onde é que está o elétron aqui? Ele está aqui, está aqui, está aqui, tá aqui. Onde é que ele está? Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo e em nenhum ao mesmo tempo. Então não é uma certeza absoluta. Né? Eu não consigo medir, eu não consigo pegar, eu não consigo ver, de certo modo. Né? Então a única coisa que eu consigo pegar são tendências, probabilidades de que ele esteja aqui ou de que ele esteja ali. Né? Então, em última análise, a matéria não existe. Olha que louco. Né? Veja que isso não é muito parecido com o que textos sagrados antigos falavam, dizer que esse mundo é uma ilusão, né? A teoria hindu, né, que dizia que o mundo é um sonho de Vishnu, né? É um grande sonho quando Vishnu acordar o mundo acaba, né? Então assim, a física, olha que louco, né? A física acaba esbarrando em conceitos que as religiões antigas falavam, né? Isso aqui não é real, isso aqui não é verdadeiro. Né? Até o cristianismo, de certo modo, também falava um pouco disso. A verdade, o platonismo, Platão, né? É o mundo da matéria, é o mundo das sombras. A verdade está onde? Está lá no mundo das ideias. Ou seja, o que é o mundo das ideias? Será que quando Platão dizia o mundo das ideias, ele estava vendo um mundo subatômico? Sei lá de que maneira ele conseguiu ver isso? Será que é isso? Entendem? Então é isso que é curioso com esses avanços da física. A gente esbarrou nesses conceitos filosóficos antiquíssimos. Tá? Então aqui, ó, de novo, né? Existe a matéria no seu nível mais subatômico, ela mostra apenas tendências para existir. E os eventos atômicos não ocorrem com certeza em tempos definidos e de maneira definida, mas antes mostram tendências para ocorrer. Então, ao nível atômico, as coisas não existem, entre aspas, né? Não existem de verdade, mas existem apenas em ondas de possibilidades. Tá? Assim, nunca podemos predizer com certeza um evento atômico, apenas podemos prever a probabilidade da sua ocorrência. É isso que eu estava falando. Tá? Agora, o que é curioso é que, assim, embora no universo subatômico eu não consiga ter certeza da existência
de uma partícula, por exemplo, né? No universo atômico, no universo newtoniano, a coisa está aqui, ó. Então é muito louco. E é esse ponto que a gente até hoje não conseguiu ainda pegar. Até que ponto, se eu for descendo aqui, se eu for entrando nessa matéria, nessa substância, nesse papelão, nesses átomos, até que ponto eu ainda consigo ter esse corpo e até que ponto esse corpo passa a se evaporar no ar, vamos dizer assim. Ou ao contrário. Qual é o momento onde esse monte de ondas... Tá? Esse momento de monte de ondas de possibilidades, que pode estar aqui, pode estar ali, pode ser isso, pode ser aquilo, ele se estrutura e forma um corpo. Tá? Pela teoria quântica, seria o momento que você olha, né? O momento que você observa, a coisa, digamos assim, ela se cristaliza, vamos dizer assim. Mas aí é muito louco, né? Porque aí você queria... Nesse exato momento, por exemplo, vocês estão me vendo aqui, eu não estou vendo nada atrás de mim. Vocês provavelmente estão vendo, eu sei que tem lá, né, uma estante de livros. Espero que tenha uma estante de livros e não uma floresta africana, né? E tem um monte de livros. Vocês devem estar vendo um monte de livros, mas eu não estou vendo esse monte de livros. Então eu não estou observando. Se eu não estou observando, o que me garante que faz com que esses livros estejam aí, né? Aí de novo a gente vai cair lá naquelas respostas filosófico-religiosas lá dos primeiros não, né? Os filósofos lá medievais que vão dizer assim, é porque Deus está vendo. Louco, né? Louco isso. Será que é porque Deus está vendo? Eu não sei. Eu não sei. Mas é aí que está o ponto. A gente esbarrou nesse momento, nesse ponto onde o que é que faz com que efetivamente um monte de ondas de possibilidades, né, se tornem efetivamente corpos concretos a ponto da gente poder pegar e ver e ter uma certa certeza relativa de que isso está aqui, né? Eu sei que é muita coisa, né? Eu sei que é bastante puff para a cabeça, né? E até muita informação num pequeno espaçozinho de tempo. Bom, então a gente acaba por aqui. É só agora um quadrinho aqui só para a gente brincar, né? Não sei se vocês conhecem o Dilbert, né? O pessoal aí da administração, psicologia organizacional gosta muito do Dilbert, né? O engenheiro aqui. Então isso aqui é um quadrinho, tá? Só para a gente brincar, até o Dilbert, né? Já trabalhar aí com os princípios da incerteza, né? Então aqui, o princípio da incerteza de Heisenberg, né? O limite fundamental da equação da incerteza implica não somente que há um limite para a precisão da medida. Então, o princípio da incerteza do Heisenberg não diz apenas que você não consegue medir com exata precisão, mas ele diz também que quanto maior a precisão da medida x, né, maior será a imprecisão na medida px, né? Ou seja, a incerteza na medida de uma delas define a exatidão da outra medida. Então, quanto mais certeza você tiver, né, sobre o átomo onde ele está, menos certeza você vai ter da velocidade dele e vice-versa, né? Então você não pode ter certeza absoluta sobre tudo, né? E aí que a piadinha do princípio da incerteza sendo aplicada no mundo concreto, no mundo real, no mundo das corporações com o Dilbert aqui, né? Aí aqui está uma secretária, sei lá quem, falando com ele aqui, né? Ela falando: eu preciso de uma descrição do seu projeto e o custo estimado. Então eu quero uma descrição do projeto e do custo. Aí ele fala: impossível. Aí ele vai argumentar, né? O princípio da incerteza de um projeto diz que se você o entende, não saberá o seu custo e vice-versa, né? Usando o princípio da incerteza no mundo tridimensional, né? Aí ela falou assim: você acabou de inventar isso. Aí ele fala: mas não torna errado. De novo, isso aqui é o que o Freud chamaria de uma psicanálise selvagem, né? Isso aqui é você trazer a teoria do universo subatômico e tentar aplicar no universo atômico. Não é assim que funciona, né? Eu sei que, de novo, né? Aí é que assim, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Eu sei que lá no universo subatômico eu não consigo prever com certeza, com exatidão, a posição e a velocidade de uma partícula, por exemplo. Mas aqui, no universo tridimensional, eu consigo prever a posição e a velocidade, tá? Então, assim, isso aqui é só para chamar um pouco a atenção, porque vocês vão ver muita gente também aí. Eu nem vou dizer que é de má fé, tá? São pessoas até de bom coração, mas que estão tão ansiosas para dar respostas para alguns fenômenos da vida, vamos dizer assim, que elas pegam simplesmente lá a teoria quântica e tentam aplicar a teoria quântica aqui no mundo newtoniano. E é forçado, tá? É forçado isso, porque foi aquilo que eu falei. Embora lá no universo subatômico, se você soltar uma partícula, você não sabe se ela vai vir para baixo, ou se ela vai ir para o lado, ou se ela vai ir para cima, tá? No universo newtoniano, quando você solta um objeto, ele cai.
Tá? Então você não, foi aquilo que eu falei, a gente ainda não sabe qual é o ponto onde um corpo ele para de se comportar como um objeto tridimensional no universo newtoniano e ele começa a se comportar como um conjunto de ondas de possibilidades subatômicas. A gente não sabe ainda qual é o limite entre esses dois universos. A gente sabe que eles existem. Esse universo subatômico das coisas loucas que não fazem sentido com a nossa lógica e esse universo que nós estamos aqui, que as coisas funcionam como um reloginho. Se você soltar, cai. Tá? A fronteira entre os dois a gente ainda não conseguiu pegar bem. Mas o que a gente conseguiu descobrir com isso foi que não temos certeza absoluta sobre tudo, sobre todo o universo, como a física newtoniana dizia, e talvez esse universo subatômico que a gente considera louco influencie mais esse mundo tridimensional que a gente vive do que a gente imagina. Tá? E um exemplo disso passa muito pela psicologia, quando a gente vai, por exemplo, discutir fenômenos altamente abstratos, como, por exemplo, emoções, né? Sentimentos. Mas enfim, gente, já deu 1 hora de vídeo, vou parar por aqui. Então, tá? É isso aí, por hoje é só. Dúvidas? Eu sei que hoje foi uma paulada, né? Hoje foi uma coisa assim meio uau, o que esse cara tá falando, né? Não se preocupe se vocês não entenderam, tá? Nem eu entendo direito, nem eu compreendo isso direito. Vou ser sincero com vocês, isso é muito profundo. Alguns anos que eu estudo isso e ainda muitas vezes eu me pego sem entender direito. Requer mais do que só uma horinha de vídeo aqui, tá? Então o que eu recomendo para vocês tem bastante material na internet aí, né? Tem bastante vídeo sobre Einstein, tem bastante vídeo sobre Heisenberg, sobre física quântica, né? Tentem procurar os mais sérios, tá? Tem muita porcaria também aí no YouTube, na internet. Tenta focar nas coisas mais sérias. E assim, não se preocupem, que depois desse vídeo aqui eu vou passar para vocês um filme, né? Um filme bem didático, um filme bem mastigadinho, tá? Não é um filme difícil, não. É um filme tipo Interestelar, que é gostoso. Aliás, vejam Interestelar, tá? Vejam o Guia dos Mochileiros da Galáxia, né? Que são... Guia dos Mochileiros das Galáxias é palhaçada, é pra dar risada. Mas o Interestelar, ele aborda algumas coisas que a gente viu aqui nesse vídeo hoje. É interessante para ilustrar, tá? E esse filme que eu vou passar para vocês depois do próximo vídeo, né, vai ter mais um vídeo, a gente encerra esse texto. Aí eu vou passar o filme. E aí nesse filme ele vai abordar esses temas aí de uma forma mais didática, né? Eu sei que aqui eu tô jogando para vocês um volume muito grande de uma coisa em cima da outra, né? Ainda a gente vai para a segunda parte do texto ainda, mas aí depois devagarzinho vocês vão entendendo, tá? Vocês vão pegando. E qualquer dúvida, volto a dizer, anota aí que quando a gente fizer o nosso encontro síncrono, a gente conversa melhor, tá ok? Então por hoje é isso, até a próxima, tchau!